Olá, estamos começando o Religar e hoje nós vamos conversar sobre a música. A música que está muito relacionada aos rituais religiosos, mas será que você já parou para pensar sobre o papel do rock na relação com o sagrado? O teólogo Philippe Berger investigou esta relação. Doutor em teologia, membro da comunidade Caminho Novo, também professor no curso de teologia da PUC Minas, Philippe Berger nos ajudará hoje a compreender a relação entre música e o sagrado. Professor Padre Philippe Berger, é um grande prazer recebê-lo no nosso programa, um tema tão curioso como a relação, por exemplo, da sua pesquisa sobre o rock. Né? Bem, você sabe que pode participar também dessa nossa conversa de maneira, vamos dizer assim, virtual, não? Após assistir o programa, você pode enviar um e-mail, uma mensagem para o nosso programa e entrar em contato com o nosso convidado. O e-mail do Religare é religare@tvhorizonte.com.br. Professor, como sacerdote, você é membro da comunidade Chemin Neuf, Caminho Novo. Chemin Neuf, sim, Caminho Novo. O que é a comunidade? Primeiramente, o nome da comunidade é muito simples, porque a primeira casa onde nós vivemos é em Lyon, na França. Essa rua é muito famosa, que sobe até o santuário de Fourvière. Ela se chama a Subida do Caminho Novo. Então, o nome da rua ficou para a comunidade. Ah, interessante. Começou em Lyon e se espalhou pelo mundo. Começou em Lyon em 73. É uma comunidade que agora está atuando em 65 países, mais ou menos. E temos casas de vida mesmo em 25 países. Uma comunidade nova que foi fundada então em 73. Nós agora, no núcleo central da comunidade, estamos mais ou menos 1.300 e na aliança mais ou menos 10.000. Lá no mundo inteiro, a comunidade tem algumas particularidades e que, como diversas outras comunidades novas, ela junta padres e irmãos, solteiros, consagrados, homens e mulheres, e também casais. Oh, sim. E a nossa comunidade, por exemplo, praticamente tem 300, 400 casais. Significa que a grande parte da nossa comunidade é feita de pessoas que trabalham no mundo. Depois tem mais ou menos 300 celibatários, não sei, 70 padres. Então faz um equilíbrio bastante. E alguns irmãos também. E alguns irmãos, se quiserem lá. Sim? Sim, no Brasil, além de Belo Horizonte, vocês estão em outras capitais, outras cidades? A nossa fundação aqui, a Belo Horizonte, é a nossa primeira casa na América Latina. Ela nasceu de um encontro de Dom Luciano com o nosso fundador, porque o nosso fundador foi um padre jesuíta. E a nossa comunidade nasceu e se desenvolveu tudo em grande união com a família jesuíta. E o nosso padre fundador foi jesuíta, e depois, quando cresceu tanto, o padre Kolvenbach escreveu uma grande carta dizendo: veja, agora eu acho que a sua família, o seu ramo precisa de um responsável. E ele foi mandado pelo jesuíta para cuidar de nós. E agora estamos então, sempre conservamos uma espiritualidade bastante próxima do jesuíta. Eles nos deram a capacidade de animar os exercícios, os 10 dias, os 30 dias. 2 meses atrás fizemos pela primeira vez os exercícios de Santo Inácio, nesta nossa paróquia, Santa Margarida Maria Lacoque. Aqui em Belo Foi Horizonte. muito bom. Mas vamos ao tema do nosso Religar de hoje. Né? Você pesquisa a relação entre música e religião. Foi sua tese de doutorado? Sim, eu fiz esta tese lá na PUC de Paris. De fato, cheguei em Paris com um projeto de tese muito claro. Eu pensava fazer uma tese sobre a Eucaristia e os pais da Igreja, os padres, os padres da Igreja. E a Eucaristia. Mas, nesta época, eu estava capelão dos jovens, lá no estado de Genebra, na Suíça. E muitas vezes eu pensei, mas o que eu posso fazer para ajudar os jovens na vida deles mesmo? Porque, bom,
cursos bíblicos, tem muitos organismos da igreja que oferecem, mas para eles, como capelão dos jovens. Então eu comecei um tipo de conferência, uma grande palestra sobre meios de discernimento sobre a música rock. Para bem nos entender, para mim o rock não é Elvis Presley. Elvis Presley, Chuck Berry é rock and roll. Rock é uma palavra um pouco englobante, uma palavra que quer falar de todas as músicas que nascerão do rock and roll, do pop e do punk até hoje. Então, é um movimento geral, o rock. Você faz, inclusive, vamos dizer, um caminho, né, do desenvolvimento dessa música. Bom, não sei se eu vou localizar agora aqui no livro. Mas são 50 as primeiras páginas. Sim. Exatamente. Mas há um quadro, inclusive, você mostra... Aqui, achei, na página 38, né? É um quadro sinótico. Você faz de 54 a 80, né, desse desenvolvimento. O livro é a tese. É o resumo, a tese é o duplo, mas... Bem, imaginem vocês, então, que não será a tese do professor Philippe Berger. Bom, a tradução seria uma pergunta, né? Edificar sobre a rocha, e você joga com a palavra rock. O que é esse jogo, né? O subtítulo do livro, Os Jovens, a Música e Deus. Por que esse jogo é com a palavra rocha no francês? Porque em francês, rock pode significar a música rock, utilizando a palavra em inglês, rock, mas também em francês, rock significa rocha. E nós temos a parábola da Escritura que diz que o homem que constrói a sua casa sobre a areia ou sobre a rocha. Ora, se vocês olhem bem a capa do livro, edificar sobre o rock faz a pergunta, significa edificar sobre uma rocha ou edificar sobre a areia? E depois tem um grande ponto de interrogação. Sim. Porque o livro quer ser um meio de discernimento para ajudar os jovens, mas, sobretudo, também aqueles que cuidam dos jovens, profissionais da educação, os pais, para ter uma visão crítica desse mundo. Porque tem parte do rock que realmente se apresenta como areia. É muito difícil construir cristãmente uma coisa que fica de pé em cima. Com o tempo vai desmoronar. Sim. Mas tem outras partes do rock onde se apresenta como um terreno bem são, firme. E aqui sim podemos construir alguma coisa com esta cultura. Então começou a hipótese a partir do seu contato com os jovens. Mas no início do livro você comenta de uma reunião, um encontro, em que as pessoas foram chamadas a observar uma apresentação de rock, houve uma reação. Sim, bom, como foi? Como é isso? Era um encontro do clero de Genebra que refletia sobre o tema a igreja e os jovens. E a equipe de preparação, eu estava chegando na cidade, então não conhecia muitas pessoas, sim, mas a preparação, a equipe preparatória mostrou um videoclipe. E todo mundo reagiu para o videoclipe e me tocou muito que as reações me pareciam não tocar o essencial do videoclipe. Muitas coisas que agrediam a priori de um modo muito assim forte. Então eu tomei a palavra dizendo, mas será que vocês notaram que nesse videoclipe tem tal símbolo, tem esta coisa? E depois da reunião os animadores vieram dizendo, veja, você está olhando coisas que não vemos. Então, nós temos diversos encontros com o clero de Genebra, você prepara agora. Então, eu comecei a preparar. E dessa preparação desse encontro, que nasceu esta conferência, e quando cheguei lá em Paris, no Instituto Católico, eu mostrei o que eu tinha preparado para os jovens. Eles me falaram, veja, Padre Filipe, nós temos dezenas de padres que são prontos para trabalhar sobre a Eucaristia e os padres da igreja, mas temos ninguém que seria pronto para trabalhar sobre o rock e a religião. Então, se você concorda, vai lá. E foi então, assim. Fiz 5 anos de estudo e depois saiu então essa tese, esse livro. Sim. Na primeira parte você aborda o rock como fenômeno social, né? Você usa da sociologia. Como é que o rock se constituiu? Essa primeira parte nasceu de uma necessidade que para mim era muito importante. Porque na igreja, como em todas as instituições,
nós gostaríamos de ter as melhores relações possíveis com os jovens. Só que intuímos que os jovens são outro planeta. Mas muitas vezes nós gostaríamos que os jovens entrassem nas nossas instituições sem nós mesmos conhecer o planeta deles. Então eu pensei muito interessante, antes de falar teologicamente sobre este assunto, de ver o que os historiadores e depois os sociólogos dizem desse fenômeno. Foi uma parte do trabalho que permite justamente entrar nesse mundo novo, que para mim foi muito, muito importante, porque eu descobri coisas. Por exemplo, para a sociologia do século passado, a difusão do rock planetariamente foi o evento sociológico, quantitativamente falando, não qualitativamente, mas quantitativamente falando, o evento sociológico número 1. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco, no segundo bloco. Nós estamos conversando com o teólogo Philippe Berger, da comunidade Caminho Novo, sobre a música e o sagrado, rock e a religião. Religar e volta daqui a pouco. Voltamos com o Religare. Hoje o nosso tema é a música e o sagrado. E aqui no Religare de hoje nós recebemos o teólogo Philippe Berger, que fez uma pesquisa sobre o rock e a religião. Bem, no final do primeiro bloco você dizia o rock como fenômeno social número 1, fenômeno cultural. Sim, o evento sociológico, quantitativamente falando, número 1, é verdade que você imagina que nós estamos em 2006, 50 anos atrás, em 56, quem falava do rock? Fenômeno bastante desconhecido no mundo inteiro. Em 50 anos, quem pode ignorar o rock? Ele está em todos os lugares, nos filmes, na televisão, nas escolas. Você não pode abrir um jornal, essa música está dentro dos elevadores, em todos os lugares. E é verdade que ela corresponde, de certo modo, à descoberta do nosso planeta como um. O desenvolvimento dos meios de comunicação fazem que, a partir dos anos 60, por exemplo, um jogo de futebol, uma música pode ser visto, escutado no mundo inteiro no mesmo momento, o que era impossível antes. O desenvolvimento da tecnologia nos anos 60, 70 é tremendo. Realmente, o nosso mundo agora vive como uma pequena aldeia. E nesta aldeia, o rock é realmente uma coisa universal. Nós podemos refletir por que esse desenvolvimento, o que está por trás. Muitos sociólogos fizeram algumas analogias, dizendo, veja, o esporte é a mesma coisa, ele também é planetário, ele toca todas as civilizações, todas as culturas, todas as idades, todas as classes sociais, a música ainda mais. Então, esses eventos, essas realidades funcionam como religiões seculares. De fato, nós podemos dizer, ao menos talvez ainda mais, na música, bem que no Brasil o futebol é uma instituição fortíssima. Sim. Basta ir no Mineirão para ver que tem pessoas que investem no fenômeno futebol todas as energias que antes eram investidas numa religião institucionalizada. E de fato funciona um pouco assim, significa... Quando vocês vão ver um concerto, tem toda uma liturgia que celebra a festa, o estar juntos, um certo tipo de emoções. Você liga os isqueiros para fazer os momentos mais interiores. Tem toda uma liturgia que pode realmente desenvolver analogias profundas entre uma liturgia, por exemplo, como a Eucaristia, e uma liturgia como um concerto. Tem coisas que serão mesmas.
povo se encontra, se reconhece como povo, festeja a alegria de ser juntos, vivem uma certa gratuidade do dom de si dentro de uma comunidade. A música tem esta gratuidade, como o amor tem. Porém, em alguns momentos, tem dificuldades radicais. Por exemplo, nessa gratuidade que você pode também viver num concerto, é raro que ela tenha uma direção suficientemente clara para que o jovem possa, saindo do concerto, ter uma direção como você pode ter quando sai de uma Eucaristia, quando é bem vivida. Porque para nós, a gratuidade do dom de si, do amor, ela se traduz com uma palavra que é serviço. Sim. A palavra serviço não é muito valorizada na sociedade de hoje. Quem serve aparece como fraco, quem é forte é quem é servido. Aqui é um choque com os valores evangélicos de frente, e que faz que para nós uma noção de religião que podemos encontrar no cristianismo aqui não bate como numa religião secular. Sim. Na religião secular é muito mais individualista. E tem uma outra coisa, é que quando você segue uma religião como a religião cristã, essa religião vai diretamente te colocar em contato com uma outra pessoa que você não vê, mas que existe e que é Deus. E esse contato pessoal com Deus faz que essa religião tenha uma qualidade que as religiões seculares não têm. Entendo. Porque na religião secular, você, de um certo modo, vive um conjunto de realidade que você domina e lidera. Mas eu acho que sairia um pouco do tema da nossa conversa, porque algumas espiritualidades que nós acompanhamos, né, que são emergentes, que têm um nome de religiosas, né, elas não sei se também ajudam a levar o indivíduo a essa dimensão do serviço e a essa experiência de Deus, por exemplo, mas só do gozo de experiências individuais, né, uma sensação de bem-estar. Mas eu acho que isso seria até um tema para um outro programa. Eu perguntaria sobre o rock, né, uma questão que também aparece no seu livro. Né? Tá muito bem o rock aí como liturgia, essa analogia que você fez, o rock como religião secular, com suas aproximações e seus limites, mas há uma visão sobre o rock também como experiência satânica. Ah, sim. Como é isso? Quando o rock e a igreja se aproximaram, o primeiro contato foi um choque bastante forte, porque se mostra muito bem os preconceitos que tinha de um lugar ou do outro. Significa, para muitos rockers, imaginar que um grupo muito bom possa ser cristão foi realmente... Rocker seria o nosso roqueiro. Roqueiro, assim. Sim, sim. Por exemplo, eu me lembro muito bem de um amigo, Michel, que é um roqueiro. Ele gosta muitíssimo de U2, que é um grupo, você sabe, que afirmou a sua fé cristã, católica. Ele me falou muitas vezes, mas eu não entendo como esse grupo pode fazer uma música tão linda e ao mesmo tempo ser cristão. Porque para mim ser cristão é tudo o contrário do rock. É hipocrisia, autoritarismo, ritualismo, tudo chato. Mas como é possível? Você entende? Entendo. E do lado da igreja é a mesma coisa. O rock era Satã. Satanás, tudo que é rock é inferno e pronto. E uma parte da minha tese foi justamente dizer, gente, eu acho que nós vamos ter que fazer um passo mais. Porque para se amar, precisamos se conhecer. E não podemos se conhecer com aproximações tão gerais. Nós temos que ir e entrar mais no fundo. Infelizmente, é verdade, tem uma parte do rock que ritualizou a sua busca a partir de Satã. É muito minoritário. Por quê? Porque a maioria dos grupos de rock, o que eles querem fazer é dinheiro. Quando você afirma uma dimensão satânica explícita, você perde uma imensa parte do seu público. Então é muito raro que aconteça uma provocação, onde você fala da revolta de Satanás, tudo isso. Isso existe. Eu realmente não posso dizer que é bom. Mas se cada vez que tem uma palavra de revolta de Satã, você pensa que é satânico,
É como quando você pega um disco de Madonna, onde ela faz de oração, e que você acha que porque fala de oração, é uma oração cristã. Eu acho que muitos desses grandes artistas, algumas vezes são cínicos demais para escolher, nem para Jesus, nem para Satanás. É a curva das vendas que dirige. Das vendas. Das vendas. Sim. Mas tem outros lugares, por exemplo, o grupo U2, ele realmente manifesta alguma coisa do grito do rock. Porque o rock, ele parte a partir de uma categoria fundamental, que é o grito. O rock, no fundo dele, é o grito de uma juventude que reage a um mundo em completas mutações. Que eles sentem ao mesmo tempo como fascinante e ao mesmo tempo com muita repulsão. E eles são dentro desses dois sentimentos, dentro de um cotidiano muito difícil, e em total e completa contínua mudança, eles gritam. Quando você está num carro e que numa curva você está olhando que um caminhão está indo por trás e que você vai bater dele, você não vai falar um discurso com o seu vizinho dizendo, veja, caro amigo, eu acho que um desastre está para chegar. Você grita. Claro. Quando você está numa situação como a juventude de hoje, com tantas coisas novas que eles nunca experimentaram, coisas lindas, como o homem que foi na Lua, desenvolvimento do computador, da comunicação, e coisas que causam realmente medo, como guerra atômica, fome, terrorismo. Então, você, de um certo modo, grita. E a igreja, ela é uma instituição, algumas vezes, pesada. Ela reage a uma carta que é escrita em 3 exemplares, onde você faz um pedido. Mas a um grito, ela custa mais para reagir. E nós temos que compreender de onde vem a fonte desse grito e como responder, para que nós possamos entrar realmente em contato com uma juventude. Eu me lembro desse jovem que me dizia, veja, você é da igreja, ótimo, mas tudo o que eu faço não interessa à igreja. E tudo o que a igreja não me interessa, eu não vejo como eu posso entrar no mundo de você. Sim. Eu pensei que pena. Sim. Padre Felipe, nós estamos terminando já a nossa conversa. Já? Já tão rápido, não? Mas seria possível evangelizar a partir do rock? Eu acho que sim. Sim, eu acho que é possível. Significa... Essa pergunta é de interesse, por exemplo, dos agentes religiosos, não? Sim. Sim. Eu acho que, você sabe, o som não é uma coisa neutra. Você não utiliza uma madeira para fazer um foguete. Não funciona. O som, cada tipo de som tem a sua direção. Se eu quero falar de amor a uma jovem que eu gosto, eu não vou urlar esse amor para ela. Mas, ao mesmo tempo, tem momentos onde eu urlo porque dói. Se nós sabemos bem utilizar o som, e utilizá-lo de tal modo que algumas direções sejam respeitadas, por exemplo, a direção da alteridade. Tem músicas que fecham a pessoa dentro de si. E não são só músicas que são fortes. Tem tipos, quando eu fui doente, eu tive uma doença que me parou para 4 anos, não pude ouvir qualquer tipo de música mais. Mas quando eu pude recomeçar, eu escutei durante meses só músicas lentas, New Age, com pequeno. Eu percebi que isso pode te fechar também. Muito obrigado pela sua entrevista, né, a sua presença aqui conosco. Obrigado também pela sua participação no Religar de hoje. Lembrar apenas, temos poucos segundos até, das inscrições para o curso de especialização em Ciências da Religião na PUC Minas. Você pode obter informações pelo site www.iec.pucminas.br ou pelo telefone 31, que é o código de Belo Horizonte, 3319-4633. Vamos encerrando. Um abraço muito cordial. Até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.